Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fala Sério Pastor, e é muito bom ter vocês aqui para nós estudarmos a palavra do Senhor, para respondermos questionamentos bíblicos e assuntos voltados para a área teológica. E muitas pessoas têm acompanhado o nosso canal, fico feliz com isso. Inclusive, a nossa pergunta hoje vem de longe, de um outro país, um amigo nosso que nos acompanha lá desde a Colômbia. Então, muito obrigado aí, Julian, por sua pergunta. Eu fiquei muito feliz em saber que você tem acompanhado o canal. E o Julian vai fazer uma pergunta sobre divórcio e novo casamento. Então, esse é um tema que nós já tratamos aqui no canal, mas é um tema realmente muito interessante. E você deve permanecer com a gente aí até o final desse vídeo. Olá, pastor. Meu nome é Julián Duarte, sou de Bogotá, Colômbia. Não sou brasileiro e por isso meu português não é muito bom, mas eu espero que você me entenda. Eu sigo seu canal Fala Sério Pastor e algumas semanas atrás eu assisti seu vídeo sobre o divórcio e o novo casamento e eu tinha uma pergunta. Eu fui casado durante 11 anos e eu destruí o meu casamento por vários motivos, mas entre eles porque eu cometi adultério. Compreendi que minha esposa, se ela quisesse, poderia reconstruir sua vida com outra pessoa sem problemas diante de Deus. Neste momento, eu só quero consertar minha vida diante de Deus e restaurar a minha esposa por todo o mal que eu causei a ela. Mas se depois, sei lá, em 5, 10 ou 20 anos, eu quisesse reconstruir a minha vida, biblicamente eu poderia fazê-lo, ou é melhor para mim ficar sozinho? Muito obrigado, pastor, e que Deus continue abençoando sua vida e o seu ministério. Fala sério, pastor. Muchas gracias, Julian, por ter enviado para nós sua pergunta. Uou! Já gastei o espanhol do ano todinho agora. Assunto de divórcio e novo casamento é um assunto muito interessante. E eu fiquei feliz também com sua sinceridade, Julian. Sabe, de ter exposto ali um pouco da sua história, um pouquinho da sua vida. Nem todas as pessoas têm essa coragem. Parabéns por ter, pelo menos, esse desejo no coração de mudar, né? O nosso cair, né, como seres humanos é comum, mas isso não é nenhum teólogo que fala, né? Eu li esse pensamento, eu não lembro exatamente a expressão, mas é mais ou menos assim: reconhecer o seu erro é metade do caminho, a outra metade é parar de errar. Então, veja, só essa disposição que você tem no coração de consertar as coisas, de melhorar, de crescer, já é algo fantástico. Mostra que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. Isso alegra o meu coração. O divórcio e novo casamento vai estar descrito aqui em Mateus capítulo 19. E como você mencionou, eu já fiz um vídeo tratando deste assunto. A parte que é inocente numa situação de divórcio, ela pode casar-se outra vez. Então, se houve um adultério e a parte é inocente, como você mesmo colocou, esta parte inocente ela pode casar-se outra vez, ela pode reconstruir a sua vida. Mas a Bíblia coloca um ponto ali, não dá continuidade. E agora? E diante destas circunstâncias, e se a pessoa se casar de novo, a parte que foi culpada, e ela pode reconstruir sua vida, ou ela vai ter que ficar com esta sina enquanto sobreviver, enquanto viver aqui na Terra, nunca mais ela vai poder casar, ela vai poder reconstruir sua vida, enfim. Como é que é isso, pastor? E aí? Bom, o entendimento bíblico é de que o casamento ele foi feito para durar a eternidade, porque não existia morte antes do pecado. Então Deus não fez o homem para casar e para depois divorciar. Entretanto, com o pecado veio a morte. E aí você já tem um primeiro fator que vai complicar uma relação matrimonial. Porque e se um morrer? E agora? Quer dizer, isso não estava previsto.
Casamento era para ser algo eterno, duradouro, para sempre, ok? Não deveria acabar nunca, porque não havia morte. Veio o pecado e aí veio com o pecado a morte. Então entra um primeiro elemento que não estava previsto. E agora a pessoa vai ficar sozinha? Casou, recém-casado, 2 anos de casado, 1 ano de casado, meses de casado e um acidente, o cônjuge morreu. E agora? Vai ficar sozinho o resto da vida? Então Deus ele abre uma exceção, uma cláusula de exceção de que aquela pessoa que faleceu, a parte que ficou viúva, pode casar-se outra vez, reconstruir sua vida. Ok. Mas com o pecado não veio só a morte. O pecado trouxe também a infidelidade. O pecado trouxe a infidelidade. E pessoas que são infiéis acabaram destruindo as suas relações matrimoniais. E isso trouxe uma nova cláusula. Por quê? O indivíduo está casado, né? A moça, o rapaz estão ali casados, de repente uma das partes comete adultério. A parte que ficou, que é inocente, pode, de acordo com o apóstolo Paulo, lutar pelo seu casamento. Bom seria que não se separasse, diz o apóstolo Paulo. Mas digamos que a pessoa não suporte viver assim. E digamos que a parte culpada não tenha se arrependido, mais que isso, queira continuar nesta prática. Eu vou ficar casado com você, mas vou ficar com outras. Enquanto eu tiver, eu vou ficando. Aí entra o outro questionamento. A parte que é inocente, ela poderia, então, casar-se outra vez? E aí tem a segunda cláusula de exceção que Jesus traz em Mateus capítulo 19. Já abordamos isso aqui no nosso canal. De acordo com a Bíblia, a não ser por porneia, e porneia significa relações sexuais ilícitas, e não somente fornicação, como alguns pretendem, porque o termo porneia, ele é utilizado inclusive para pessoas casadas na Septuaginta, no Antigo Testamento. Então essa ideia de que porneia era só para quem era solteiro, é fornicação, ou então para quem já estava prometido em casamento, como José e Maria, e eles então estavam prometidos e por isso que era porneia. Isso é conversa de quem não conhece a língua grega, porque se você conhecer, é só pegar a Septuaginta e vai no Antigo Testamento que você vai ver N casos de pessoas que eram pessoas que eram casadas, e que a Bíblia fala de porneia, referindo-se a essas pessoas, porque elas praticaram relações sexuais ilícitas. Então a expressão porneia. Pastor, mas não tem outro termo grego para adultério? Moikeia? Tem. Só que moikeia é só um adultério homem e mulher. Então assim, o indivíduo ele é casado com uma mulher e ele comete adultério com outra mulher. Ou a mulher casada com aquele homem, ela comete adultério com outro homem. Ok, é moikeia. Toda moikeia é também uma porneia, ou seja, é uma relação sexual ilícita. Mas Jesus não estava falando disso, porque um indivíduo, por exemplo, ele é casado, e aí ele vai e pratica uma relação sexual ilícita, que não foi somente com a sua mulher, foi, sei lá, de acordo com a Bíblia, uma relação que a Bíblia não permite, né? A pedofilia, por exemplo, né? Ele poderia argumentar e dizer assim, não, mas não foi com uma outra mulher, não foi moikeia. Então, quando Jesus usa o termo porneia, ele está abrangendo todo tipo de relação sexual ilícita. E aqui eu já aproveito um parênteses para responder um questionamento que já me fizeram. Pastor, mas e a pessoa que entra ali na internet e trocou uma conversa, eu não posso separar e casar de novo? Biblicamente não, e eu explico por quê. Mas então quer dizer que não foi adultério? Foi adultério, porque adultério não é só você conversar não, a Bíblia diz que você olhar já é adultério. E até uma jovem um dia chegou para o pastor dizendo, pastor, eu quero me separar e casar de novo. Por quê? Meu marido cometeu adultério. O pastor ficou assustado, mas um homem de Deus. Aí disse, a Bíblia não diz que todo aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou? Perguntei a ele, se um dia você já olhou? Ele disse, já. Pois é, então eu quero casar de novo. Então, perceba que aí todo mundo vai querer se separar e casar de novo. Veja, não estou dizendo que não é adultério. É adultério, ponto. Olhou, é adultério. Trocou conversinha, é adultério. Não tem conversa, é adultério. Agora, o que pode dar liberdade para você casar de novo é porneia. Ato consumado. Porneia significa manter uma relação sexual ilícita, não virtual. É uma coisa prática, ok? Fecho esse parênteses apenas para deixar isso claro. Então, Cristo dá a cláusula de exceção, que uma pessoa não poderia casar-se a não ser que tivesse porneia. Então, porneia é
esta relação sexual ilícita que daria liberdade à pessoa inocente, no caso de uma traição, de poder casar-se outra vez. Então, nós temos já duas: a morte, que veio como intruso; segundo, a infidelidade, que também veio como um intruso aí no nosso meio. A pergunta é, Jesus não continuou descrevendo o assunto. Tá, Senhor, mas aí a mulher lá separou e ela casou de novo, ela era inocente, casou-se outra vez. Aquele marido que cometeu um ato, errou e tal, se arrependeu, ele vai viver o resto da vida sozinho? Então, eu quero falar de como a Igreja Adventista entende esse assunto, tá? Você é evangélico, nós respeitamos a sua posição, tá? Eu respeito, se você pensa diferente, não tem problema. Mas como que nós, adventistas, entendemos esse assunto? Nós entendemos que aquilo que liga o homem à mulher, fazendo com que ambos se tornem uma só carne, é justamente o ato sexual. Então, quando a Bíblia diz que ambos serão uma só carne, esse uma só carne é justamente o ato sexual. Então, nós entendemos que houve um adultério, por exemplo. O homem adulterou. A mulher está livre ali para casar. Mas ela disse, eu não quero casar, eu quero ficar sozinha. Ela permanece fiel ao seu voto. Ela não tornou-se uma só carne com outra pessoa. Ela está só, permanece só e vai continuar ali só, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos. A pessoa que cometeu o adultério, infelizmente, ela, se ela foi removida do caso do rol de membros da igreja, ela não deveria ser readmitida enquanto estivesse em adultério. Por quê? Porque a parte inocente permaneceu fiel ao seu voto, enquanto a parte culpada, ela não estaria livre. Ele só estaria livre regularizando a sua situação diante de Deus, abandonando aquela relação de adultério. Por quê? Porque a sua ex-esposa permaneceu fiel ao voto. Vamos dizer, ela nunca quebrou o voto que ela fez diante de Deus, de tornar-se uma só carne com aquela pessoa e permanecer fiel a ela. Ela permaneceu, continua fiel. Então a igreja entende dessa forma. Mas, digamos que a parte inocente resolveu continuar a sua vida. Não vou ficar sozinha. Continuou a sua vida, casou-se outra vez, constituiu uma nova família. E agora, o que nós fazemos com a parte que era culpada? Veja, toda a possibilidade de retorno agora foi quebrada. Por quê? Porque ela se fez uma só carne com outra pessoa. Então, o ex-marido não pode mais casar-se com ela. Não é que ele não quer. Até, veja, se ele cometeu um ato de adultério, abandonou a pessoa com quem ele cometeu o ato de adultério, e a esposa permaneceu fiel ao seu voto, nunca se envolveu com ninguém, e ela resolve perdoar, ele pode voltar para ela, se ambos quiserem, e eles podem permanecer juntos e, ok, ela permaneceu fiel ao seu voto. Ela nunca deixou de ser uma só carne com ele. Mas no momento em que ela torna-se uma só carne com uma outra pessoa, a possibilidade de um retorno não existe mais. Ela agora constitui uma nova família. E aí vamos dizer que ela deixou, vamos dizer assim, ele agora livre. Aquilo que a situação dele, que era agora extremamente complexa, extremamente delicada, porque ela estava sozinha, no momento em que ela tocou a vida dela, disse, agora eu sigo, é como se estivesse dizendo assim, ok, agora você está livre, porque agora eu já constituí uma nova família, já sou uma só carne com outra pessoa. Então, a igreja adventista, no entendimento que ela teve a partir das escrituras, entende que nós podemos, então, readmitir aquela pessoa como membro. Eu estou com o manual da igreja e eu quero ler, então, realmente para vocês o entendimento que nós, como igreja adventista, temos acerca deste assunto, tá bom? Na página 163, eu estou com a versão de 2015. Na página 163, os itens 3, 4 e 5 dizem o seguinte: na eventualidade de não se conseguir a reconciliação, o cônjuge que permaneceu fiel ao consorte que violou o voto matrimonial tem o direito bíblico de obter divórcio e também de se casar novamente. Ponto. É aquilo que eu estava falando. A parte inocente, ela tem o direito de casar-se outra vez. O ponto 4. O cônjuge que violou o voto matrimonial, nos casos do item 1 e 2, que são itens bem extensos, é um caso de adultério, tá? Estará sujeito à disciplina da igreja local. Se se arrependeu genuinamente, poderá ser posto sob censura por um tempo determinado, em vez de ser removido do rol de membros da igreja. Se não deu evidências de completo e sincero arrependimento, deve ser removido do rol de membros.
Em caso de violação que tenham trazido vergonha pública para a causa de Deus, a igreja, a fim de manter suas elevadas normas e seu bom nome, poderá então remover o indivíduo da lista de membros. Então, são duas coisas, né? Se ele não deu provas de arrependimento ou se causou um escândalo grande, aquela pessoa pode ser removida. Todo caso de adultério é caso para remoção? Não, não. Se a pessoa deu provas de genuíno arrependimento e não tornou-se um caso de escândalo, a igreja pode aplicar uma censura, uma disciplina de alguns meses para a pessoa, ok? Qualquer dessas formas de disciplina deve ser aplicada pela igreja de uma maneira que procure alcançar os dois objetivos da disciplina, que são corrigir e redimir. Então, nunca é para mostrar que você é um pecador, que nós não te amamos, que você não vale nada. Ao contrário, é sempre procurando a correção e a redenção destas pessoas. No Evangelho de Cristo, o lado redentivo na disciplina sempre estará vinculado a uma transformação autêntica do pecador em uma nova criatura em Jesus Cristo. Agora veja o item 5. Um cônjuge que tenha violado o voto matrimonial e se tenha divorciado não tem o direito moral de casar-se com outra pessoa enquanto, preste bem atenção, o cônjuge que tenha violado a parte culpada, aquele que adulterou, o cônjuge que tenha violado o voto matrimonial e se tenha divorciado não tem o direito moral de casar-se com outra pessoa enquanto o cônjuge que permaneceu fiel ao voto ainda vive e permanece sem casar-se e casto. Então, vamos entender. A parte que era inocente veio a falecer. Pronto, agora você é um viúvo e, de acordo com a Bíblia, você estaria livre para poder casar. Então, a viuvez deixou a pessoa livre naquele relacionamento. Ela pode casar-se outra vez, vamos dizer, reconstruir a sua vida, como foi a pergunta do meu amigo Julian. Mas, Julian, você quer reconstruir sua vida, entretanto a pessoa continua fiel ao voto matrimonial, nunca abandonou, nunca se juntou com ninguém, está, como diz o texto aqui, casto e sem casar-se, porque às vezes a pessoa não casa, mas vai morar junto, vai viver junto, vai manter relações, tornar-se uma só carne. Aí deixou a outra parte livre. Então, mas a pessoa permaneceu sozinha, você não estaria livre para reconstruir, porque você violou o voto matrimonial e aquela pessoa permanece sozinha. O seu ex-cônjuge permanece ali sozinha. Ok? Sua ex-cônjuge, no caso, permanece ali sozinha. Mas digamos que a ex resolveu casar-se. Ou não permanecer casto. Foi viver a vida com outra pessoa. Então, enquanto isso não acontecer, você não teria, o manual diz, o direito moral de casar-se. Entretanto, se ela casou-se com outra pessoa ou não permaneceu casto, você pode sim reconstruir a sua vida. Então, a parte que é inocente disse, olha, sabe, eu vou tocar minha vida, não deu certo esse relacionamento, vou me casar com outra pessoa. Casou-se. Você pode então reconstruir a sua vida, porque não há mais possibilidade de um retorno, não há mais possibilidade de você ser uma só carne com ela novamente. Então você segue a sua vida, reconstrói a sua vida com Jesus Cristo, com uma nova pessoa, e não errando mais, né? Procurando acertar desta vez. Eu gostaria de pedir, porque sempre quando eu faço vídeos sobre esse tema, vem uma enxurrada de comentários. Alguns, poxa pastor, que legal, não tinha entendimento desse assunto, que bom e tal. Mas sempre tem os testemunhos e tem os testemunhos, né? Sempre tem alguma pessoa que de alguma forma, ou sofreu uma injustiça, ou aconteceu diferente, ou o que eu li aqui não foi aplicado como deveria ter sido, enfim. E aí tem os testemunhos, sempre vem alguém para comentar, mas comigo não foi assim. Mas eu conheço um caso de uma pessoa que foi desse jeito e se batizou. Mas eu conheço... Então, assim, vou pedir a você que nos comentários não é um lugar para você desabafar e nem botar os seus testemunhos. Eu li aquilo que a igreja entende e como deveria ser. Se porventura com você ou com alguém que você conhece não aconteceu assim, não é a regra, é a exceção, tá bom? Mas nós, adventistas do sétimo dia, temos esse entendimento. Então, Julian, se a sua ex-esposa já casou, né, ou não permaneceu casta, já tem uma vida com alguém, com alguma outra pessoa, diante de Deus você estará livre para reconstruir sua vida com alguém, casar-se outra vez e acertar, como eu disse, e permanecer fiel
ao voto matrimonial. Que Deus abençoe você e a você que me assiste também. Se era essa a sua dúvida, você que também está assistindo esse vídeo aí, esta é a compreensão que nós, como adventistas do sétimo dia, temos desse assunto. E eu fico feliz em compartilhar. Se você não concorda, como eu falei, não tem problema, nós respeitamos. Mas esse é o entendimento que nós, enquanto adventistas do sétimo dia, temos acerca deste assunto, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.